João 7,14 diz assim: A festa já estava na metade, quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus se admiravam, dizendo: Como este homem tem tanta instrução sem ter estudado? Jesus lhe respondeu: Meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: Tens demônio. Quem procura matar-te? Jesus prosseguiu: Realizei uma só obra miraculosa e todos vós admirais por causa disso. Por essa razão, Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas, e no sábado circuncidais o menino. Se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, por que vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem? Não julgueis pela aparência, mas julgais de maneira justa. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a sua palavra, Pai. E nós estamos aqui, ó Pai, para que o Senhor ministre essas palavras no nosso coração. Que nós possamos sair daqui transformados, ó Pai. Que a sua palavra se torne para nós espírito e vida, ó Pai. Que nós possamos receber, ó Pai, da sabedoria de Deus. Então, prepara, ó Pai, o nosso coração, que o nosso entendimento seja iluminado e que o nosso coração seja aquecido, ó Pai, por essas verdades. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, nós estamos aqui. Jesus subiu para o templo, né? A gente viu que na semana passada Jesus estava tendo uma conversa ali com seus irmãos insistindo que Jesus fosse ao templo, duvidando, né, de realmente se Jesus era o Messias, né, da capacidade divina de quem era Jesus. E Jesus enfatizou que ele só faz aquilo que está de acordo com a vontade do seu Pai. É no tempo de Deus, não é no tempo das pessoas. Jesus deixou isso muito bem claro para a gente nos versículos anteriores, né? Entretanto, a gente está com Jesus aqui no meio da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos durava em média de 7 dias, né? Eles lembravam do tempo que o povo viveu em tendas no deserto, e essa festa também trazia um significado muito importante para o povo judeu, porque ela também anunciava que um dia o povo de Israel receberia o Messias, e que o Messias ia suprir eles em todas as coisas, ia restaurar um reino de paz, de justiça, de retidão. Então essa festa era como se eles estivessem anunciando que eles estavam prontos para receber esse rei. Então tem tudo a ver essa festa com Jesus subir ao templo. Alguns dos seus discípulos, inclusive, queriam que Jesus manifestasse mesmo as suas obras ali, para que todas as pessoas percebessem que ele era esse Messias que essa festa anunciava. Perceba bem isso. Mas já estamos no meio da festa. Os versículos anteriores falaram que Jesus, ele chegou ali, como diz o nosso linguajar brasileiro, português, mineiro, de quebrada, né? Jesus chegou ali como mineiro, né, pelos cantos, pelas beiradas, né, discreto. Jesus não chegou ali para fazer uma arruaça, para fazer algo. Não, Jesus participou da festa, mas ele estava ali em secreto, né, sem chamar tanta atenção assim. Mas chega um momento na vida de Jesus que Jesus começa a ensinar. E aí, meu amigo, quando Jesus começa a falar, é difícil você não perceber, entendeu? Porque esse é o espanto das pessoas aqui. Como uma pessoa que não estudou tem tanta instrução, entendeu? Porque era isso, você percebe que ao longo da história de Jesus, várias vezes essas coisas acontecem. As pessoas ficam maravilhadas ao perceberem o ensinamento de Jesus. Mas olha só, nós não estamos falando de um ensinamento que é como aquelas pessoas que não acreditam na divindade de Jesus diz que é. Por exemplo, eles acreditam que Jesus era um mestre, um camponês, assim, uma pessoa erudita, um sábio, mas somente isso. Que realmente os ensinos de Jesus, como sabedoria popular, faz sentido. Nós, cristãos, não cremos que é somente assim.
O ensino de Jesus não é maravilhoso só por causa das palavras colocadas, a ordem da argumentação, não. É maravilhoso porque é Deus falando a homens, entendeu? Nós estamos falando de Deus, homem, falando, ensinando no meio de uma festa. Uma pessoa que passou despercebido do olhar de outras pessoas, às vezes até ali os seus irmãos não creram nele pela simplicidade da humanidade de quem ele era, mas era Deus falando, era Deus ensinando, entendeu? Então você precisa guardar isso. Versículo 15, os judeus se admiravam dizendo, como este homem tem tanta instrução sem ter estudado. Para aquelas pessoas daquela época, uma pessoa de instrução era uma pessoa que tinha um mestre, que estudou com o mestre. Jesus não tinha um mestre. Jesus não foi ensinado desde criança ali e teve alguém que ele foi seguindo até ultrapassar. Não. Jesus, essas pessoas até sabiam que de vez em quando, ali na região de Israel, aparecia um homem ou outro que não havia estudado numa sinagoga ou com um rabino, que era uma pessoa extraordinária, mas era incomparável, entendeu? Dava para perceber que uma pessoa de instrução era uma pessoa que tinha um mestre, uma pessoa que teve alguém que trilhou um caminho árduo e que passou todas as Mishiná, né? Todos os ensinamentos mesmo, né? Rabínicos para essa pessoa. Mas Jesus não teve esse passado, mas era uma pessoa que tinha uma sabedoria, o ensinamento dele era confrontador, era um ensinamento confortante também. Perceba isso no Sermão do Monte, entendeu? O Sermão do Monte tem uma riqueza de detalhes, uma riqueza de verdades, né? Então, as pessoas se admiraram em ver Jesus ensinando no templo, né? Ele estava ensinando onde no templo? No pátio, né? Existe uma área, né, no templo, tinha o Santos dos Santos, tinha lá toda a estrutura e tinha um pátio, né, onde era permitido você conversar, você ensinar. Então, Jesus está nesse lugar onde o povão acessa, digamos assim. Mas quem está olhando essa conversa de Jesus ensinando o povo? Quem está olhando? Os poderosos, né? Os líderes. Os rabinos, os escribas, os fariseus, eles estão de olho porque Jesus está ensinando algo, está encantando as multidões, né? Causando um certo desconforto, uma certa perplexidade, né? Jesus está causando, alguma coisa está acontecendo ali, naquele lugar, naquele momento, no meio daquela festa, Jesus estava ensinando algo que era muito extraordinário. E Jesus respondeu, né? Porque parece que Jesus, tipo assim, entrou na mente do pessoal ali, né? E o pessoal estava comentando com o outro como é que pode, né? Aquela conversa paralela ali, e Jesus já sabia, né? E vai lá e lança essa daqui, ó. Jesus lhe respondeu, o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Quem é meu mestre? A pergunta é essa. O que eu aprendi, eu não aprendi com um rabino. O que eu não aprendi com um homem. Eu não aprendi como um de vocês aprende. Eu aprendi daquele que me enviou. A minha fonte, a fonte do meu conhecimento, a fonte da sabedoria, a fonte da autoridade é outra. É por isso que vocês estão admirados. É porque a fonte aqui é outra. Então a linguagem é diferente, né? Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Ou seja, quem pode entender esse ensino, discernir se o que Jesus ensina é correto, é verdade ou não? Quem? Aquele que busca fazer a vontade de Deus. E aqui nós chegamos num ponto já que nós podemos trabalhar. Quem descobre a vontade de Deus? Quem descobre, para quem as palavras de Jesus faz sentido? Para quem o evangelho faz sentido? Faz sentido para aquelas pessoas que piedosamente, com seu coração contrito e quebrantado, em humildade e mansidão, buscam a vontade de Deus. As palavras de Jesus não faz sentido para o arrogante, para o soberbo, para aquele que se auto-intitula instruído. Para aprender de Deus, para as palavras de Jesus fazerem sentido para o ser humano, a gente chega com mansidão, humildade. Nós entendemos que não temos nada, não temos conhecimento, não temos sabedoria e nós precisamos disso. E nós buscamos a vontade de Deus. Nós realmente desejamos a vontade de Deus. E se alguém sinceramente no seu coração busca a vontade de Deus, ao encontrar Jesus ensinando, ao encontrar as palavras de Jesus, essa pessoa ela chega a uma conclusão. É verdade. Essas palavras são verdadeiras. Ela chega na mesma conclusão do Pedro. Para
Quem iremos, Senhor, se só Tu tem as palavras de vida eterna? Não adianta você tentar, pela lógica, explicar o evangelho para alguém que está soberbo, com o seu coração endurecido, alguém que é altivo. Não adianta. Você pode vir com os argumentos, você pode vir com toda a apologética, mas o evangelho não é feito para esse tipo de gente. O evangelho é para gente que entendeu que é miserável, que é pecador, é gente que abre mão realmente de quem é, do que conquistou nessa vida. Lembra de Paulo falando aos Filipenses, capítulo 3, de que ele considerou todas as coisas, como esterco, como cocô de vaca, como lixo. O que Paulo chegou a essa conclusão? Quem era Paulo? Paulo era um rabino, estudou aos pés de Gamaliel, uma pessoa instruída na lei, um judeu exemplar. Mas ele abriu mão de todas essas coisas para que ele pudesse conquistar o conhecimento de Cristo Jesus. Tá vendo? Nós precisamos ter esse coração. O que nós conquistamos com o nosso dinheiro, com as nossas habilidades intelectuais, com a nossa força, todos os títulos, se você tem uma faculdade, você tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, todas essas coisas devem ficar de lado quando você encontra com as palavras de Jesus, porque senão nenhuma das palavras de Jesus vai fazer sentido para a sua vida. Você percebe isso? Gente, o evangelho é para essas pessoas que estão buscando a Deus, essas pessoas que sabem que sinceramente, elas estão... E quando elas encontram Jesus... Mas quem pode levar? A gente já leu isso nos versículos. Quem leva essas pessoas a essa disposição de coração de buscar a Deus? O próprio Deus. É Deus quem está chamando. É Deus quem está atraindo. É Deus quem está quebrando essas barreiras, essas fortalezas no coração das pessoas. É Deus que está atraindo pessoas. E quando essas pessoas começam, então, a ter essa sensibilidade espiritual de que elas precisam de Deus, quando elas encontram as palavras de Jesus, as palavras de Jesus fazem sentido para elas. Por isso que Jesus diz, né? Quem está buscando a Deus sabe que o meu ensino, se o meu ensino é de verdade ou ele é de mentira. Tá vendo? Então, na teologia cristã, o coração é valorizado. Mas não estamos falando de um emocionalismo de qualquer maneira. Nós estamos falando de um coração que realmente deseja a vontade de Deus, deseja um encontro com o Senhor, deseja salvação, deseja restauração. Versículo 18 diz assim: quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Olha só que coisa interessante isso aqui, que existem pessoas que estão buscando glória própria e tem pessoas que estão buscando a glória de Deus, aquele que enviou Jesus. Essas pessoas que estão buscando a glória de Deus, essa pessoa é verdadeira e nela não há injustiça. Tem gente que está procurando a própria glória. Tem gente que fica falando de si. Tem gente que você senta com ela e essa pessoa só sabe falar de si, dos seus feitos, da sua conquista, de como ela tem fé, de como ela é poderosa, de como ela consegue fazer e acontecer na vida dela por meio de nós. Você vê como que eu oro muito, ou como que eu sou bom, ou como que essa pessoa é o quê? É um parecido com um fariseu, entendeu? É cheio de justiça própria. Mas aquele que busca a glória de Deus, ele fala pouco de si, mas mais de quem? De Deus, mais buscando a glória de Deus, os feitos de Deus. Ele até reconhece que realmente milagres aconteceram na sua própria vida, mas isso é por graça e por glória de Deus. Essa pessoa é verdadeira e nela não há injustiça. Versículo 19, Moisés não vos deu a lei? E aí Jesus vai começar a pegar aqui pesado, porque Moisés não deu a lei para os judeus, no entanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? Então Jesus pega eles num ponto aqui. Olha só, Moisés não deu a lei para os judeus, mas a lei não fala não matarás? E eles estão buscando matar Jesus. Então Jesus agora colocou eles aqui na sinuca de bico. Por que vocês estão procurando me matar? Moisés não deu a lei para vocês, vocês não cumprem a lei. Vocês estão procurando assassinar. Isso é proibido na lei. Vocês querem cumprir a lei quebrando a lei? É ilógico. Vocês não vê a loucura que vocês estão? Mas qual que é o argumento dos judeus? Você tem demônio. Você está com algum complexo de perseguição? É como se eles estivessem fazendo isso, né? Porque não é isso que as pessoas que têm perseguição falam. Não, estão me perseguindo, querem me matar, né? É como se eles estivessem tentando usar esse argumento com Jesus. Ó, tem demônio, você está com um complexo de perseguição? Que isso? Por que você está falando isso? Tentando, né? Mas Jesus sabia que eles realmente, no coração deles, eles desejavam matar ele. Versículo 20. A multidão respondeu: tem demônio.
Quem procura matar, né? Apresenta aí quem está procurando matar você. E versículo 21, Jesus prosseguiu: realizei uma só obra miraculosa e todos vós admirais por causa disso. Quando eu estava lendo esse versículo, não tinha lido o restante, eu pensei assim, mas Jesus não realizou só uma obra miraculosa, não. Porque aqui está falando, realizei somente uma obra miraculosa. E eu pensei assim, uma obra miraculosa, então vou selecionar assim, os grandes milagres de Jesus. Aí eu lembrei de João capítulo 6, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? Pronto, Jesus não está falando desse milagre. E esse também não foi o único milagre. O Jesus está falando de um milagre específico aqui, que para os judeus, o que estava realmente incomodando eles. O pão e o peixe multiplicado não estava incomodando eles. O que estava incomodando eles era um outro milagre aqui. Por essa razão, ele está falando do milagre da cura do coxo, né, do paraplégico lá. Mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Versículo 22. Por essa razão, Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas, e no sábado circuncidai o menino. Se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, por que vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem? Não julguei pela aparência, mas julgai de maneira justa. Percebe isso aqui, ó. O povo judeu era esse tipo de povo, entendeu? Principalmente os líderes. Quando você vê essa palavra mais crítica, né, mais condenatória de Jesus, pode saber que Jesus tem em vista aqui os líderes do povo judeu, não o povão em si. Percebe bem que em uma passagem, quando Jesus vê a multidão, ele olha para aquela multidão, conversa com os seus discípulos e fala, ó, essas pessoas são como ovelhas sem pastores. Judeus. Quando nós percebemos essas críticas aqui, você pode ter certeza que isso tem a ver com os líderes, aquelas pessoas que acham, aquelas pessoas que querem comandar o povo, aquelas pessoas que querem o poder, aquelas pessoas que querem aparecer como um tipo de liderança no meio do povo de Deus. E Jesus está falando assim, ó, vocês receberam a lei de Moisés, vocês não cumprem a lei de Moisés. Primeiro que vocês querem me matar. A segunda coisa é o seguinte, olha a lógica de vocês. Vocês receberam a circuncisão. O que a circuncisão dizia, né? Qual era a lei da circuncisão? Que no 8º dia do nascimento de uma criança, você tinha que circuncidar ela. Era uma lei. Isso virou uma lei em Moisés, mas era algo instituído nos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Já tinha isso. Isso foi aderido na lei de Moisés. Mas para valer essa lei, para ninguém ficar sem cumprir essa lei, mesmo que caísse no sábado, que era o sábado do descanso, e o 8º dia da criança tivesse dado no sábado, você circuncidava. Entendeu? Para você não quebrar a lei, para você não deixar de quebrar a lei da circuncisão. Então essa lei se sobressaía sobre a lei do descanso. Então aqui a gente já tem um problema para eles aqui. No sábado era permitido ações de misericórdia. Entendeu? No sábado você não podia trabalhar. Não sei se você sabe disso, mas até hoje, nas linhas mais ortodoxas mesmo do judaísmo contemporâneo, lá em Israel, você não aperta os botões, por exemplo, do elevador. No sábado, ele já está programado para parar em todos os andares de um prédio. Então, se você chega lá, você não aperta, tipo assim, para abrir. Ele vai parar nisso aqui. Se tiver 10 andares, vai ser isso aí, ó. Você vai entrar, ele vai parar no primeiro, no segundo, no terceiro. Tudo por quê? Porque apertar o botão, você vai acionar um equipamento que é energia. E isso é fazer luz. E fazer luz é proibido na lei. Eles são assim, nós não podemos quebrar a lei. Nós não podemos trabalhar. Alguns hotéis têm papel higiênico dobrado, para você não dobrar o papel higiênico. Estou falando sério. Então, assim, é o quê? É o cúmulo do farisaísmo aqui, né? Então, assim, para o judeu, essa questão do sábado é muito importante. Por quê, gente? No passado, eles foram punidos gravemente por quebrar o sábado. Eles quebraram os sábados muitas vezes. E por isso veio uma punição muito grande sobre eles. Então, aqui eles já estão assim, ó, ninguém pode fazer nada. E eles estavam perplexos que Jesus havia curado uma pessoa, mas eles não ficaram preocupados, tipo assim, o cara estava 38 anos sem andar, não. É porque Jesus falou para ele pegar a cama dele e andar. E pegar a cama, carregar, é esforço, é trabalho. Entendeu? E eles estavam assim, alguém autorizou uma outra pessoa a quebrar a lei do sábado.
Tá vendo o que eles ficaram na cabeça? Que Jesus... E quem te deu quem te deu essa ordem? Quem te deu essa autoridade? E aí o paraplégico responde, né? O coxo responde, né? Foi Jesus. Então a grande discussão aqui é: Jesus é maior do que a lei? Jesus tem mais poder e autoridade do que Moisés? E o que fica claro para nós cristãos é que sim. Sim. E vocês não percebem que se vocês cumprissem Moisés já estava bom? Porque Moisés permite ações de misericórdia. Por exemplo, tanto que se você tivesse uma pessoa, por exemplo, que recebeu uma queimadura, né, que foi uma queimadura e precisa fazer curativos diariamente, eles quebravam essa lei, suscitando essa brecha, né, de que ações de misericórdia poderiam ser feitas. Então, alguém poderia fazer o curativo no sábado de uma pessoa que precisava ser feito curativo, tá vendo? Mas eles admitem que um curativo seja feito no sábado, mas não admite que Jesus cure no sábado. Então, o grande problema deles não é com a lei, é com Jesus. Tá vendo? Então, gente, quando você olhar para esse tipo de judeu, você fala assim: nossa, mas eles são maus. Nossa, mas eles são religiosos. Nossa, mas eles são assim, eles são loucos, né? Eles são muito radicais. Quando você olhar para o judeu, eu quero que você se olhe. Porque é assim que você vai ficar se Deus não te livrar de ser uma pessoa religiosa. É esse tipo de inimizade contra Deus que nós temos o potencial de chegar. Você tem que agradecer a Deus que você não é esse tipo de gente. Mas agradecer a Deus não como o fariseu que fazia aquela oração: obrigado, Senhor, porque eu não sou. Não é isso não. É assim: Deus, a tua graça é grande demais sobre a minha vida. O Senhor olhou para mim e teve misericórdia. Porque o Senhor me salvou de ser esse tipo de gente que fica tramando planos vãos contra o Senhor. Que fica procurando um defeito. Será que Jesus realmente tem autoridade? Será que Jesus realmente pode curar no sábado? Será que Jesus tem autoridade mesmo no seu ensino? Será que não tem um erro no evangelho, um erro no cristianismo? Que Deus te livre de ser esse tipo de gente, porque esse pessoal aqui era. Jesus pode curar, a gente começa a normalizar o que é milagre, o que não é, quando Deus pode falar, quando não fala, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado com isso, de entrar nessa, de começar a querer cumprir os detalhes e perder o que? O essencial, de que Deus está entre nós, curando, ensinando, realizando milagres, anunciando que Ele é o Messias. Tá vendo? Essa é a beleza do Evangelho, que essas pessoas aqui estavam com grande dificuldade de entender. Jesus falou: vocês circuncidam um menino no 8º dia, mesmo esse 8º dia sendo sábado, e vocês não estão prontos para ver pessoas sendo curadas no sábado? Eu tenho autoridade para isso. Eu sou maior do que o sábado. E isso não estava entrando no coração dessas pessoas aqui. Mas precisa entrar no nosso. De que Jesus não é... A gente não segue Jesus, a gente não está aqui esse domingo só porque os ensinos de Jesus têm palavras, né? Tem cognições, a argumentação é boa, não. Nós estamos aqui porque Ele é Deus. Nós estamos aqui porque Ele é Deus. Como nós cantamos nessa manhã aqui, é esse que criou todas as coisas, é a luz do mundo que veio à terra, para que eu pudesse ver. É o Deus que na eternidade invade a realidade nossa, o temporal, para salvar eu e você, para perdoar os nossos pecados. Mas não somente para que a gente pudesse viver uma vida de qualquer maneira, mas que nós pudéssemos reconhecer o seu senhorio, a sua realeza, de que esse rei é o que nos salva. Nós não fomos salvos por um cara do Bombeiros ou qualquer coisa assim, do SAMU, não é esse tipo de salvação. É uma salvação pelo reinado. Quando Jesus inaugura o seu reino, Ele também está trazendo o quê? Paz na terra. Ele está o quê? Salvando inimigos, tornando inimigos amigos de Deus, inimigos súditos, inimigos seu povo. E agora nós temos alguém que governa sobre nós, alguém que nos protege dos males dessa vida, alguém que pode guiar, nos direcionar para um lugar seguro, um lugar de prosperidade, um lugar de alegria, um lugar de satisfação. E por mais que nessa vida a gente não experimente essa realidade integralmente, você pode ter certeza que dentro de pouco tempo, aquele que diz que vem, virá. Tá vendo? É a mensagem do Evangelho. É isso que tem que ser extraordinário. Não é Jesus pode curar no sábado ou não. A questão é Deus está entre nós. Entendeu? O rei está entre nós. A festa do tabernáculos anunciava a chegada do Messias. O Messias está aqui ensinando e esse povo não está vendo.
O Messias está aqui curando pessoas, multiplicando pães, encontrando com gente, indo na Samaria. O Messias está aqui, vocês não estão percebendo. Isso é o que deveria causar perplexidade no ser humano, entendeu? De que o Messias está aqui, no meio da festa, ensinando no pórtico, aqui no pátio do templo. Ele está aqui ensinando o Messias, Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que pela sua palavra ordenou que todas as coisas fossem feitas e foi. Ele está aqui ensinando pessoas como eu e você. E isso é extraordinário, porque nós estamos diante de Deus, diante de Deus. Isso é extraordinário. Que coisa é essa? Que pensamento é esse? Pensamento moderno de que eu preciso revisar as escrituras, porque não basta uma revisão de 2000 anos, deve ter algum erro, as coisas não devem ter sido bem assim. Se Jesus fosse Deus, ele não falaria dessa maneira ou faria essa coisa. Por que a gente ainda tem essa ânsia de contradizer a Cristo? O que isso significa? Que o nosso coração ainda é duro, que nós ainda não nos achegamos a Deus, que nós não buscamos a vontade de Deus em humildade, em coração contrito, a gente ainda está cheio de orgulho, ainda a gente quer um caminho que faça mais sentido na nossa lógica do que na lógica e da maneira de Deus. O meu ensino não é deste mundo, o meu ensino vem de Deus. A minha doutrina vem de Deus, o meu ensinamento vem de Deus. Se nós queremos aprender de Deus, nós precisamos entender que as palavras de Jesus são suficientes para nos levar para essa realidade onde nós enxergamos o universo pelas óticas, pelos olhos de Cristo. Isso é ser cristão. Eu sei que é complexo, entendeu? Por quê? Porque nós temos uma realidade. Você vai trabalhar na segunda-feira, você tem filho para cuidar, você tem casamento para cuidar ali, né? Uma empresa para administrar, você tem atividade e às vezes nessa materialidade mesmo das coisas, você não consegue perceber que você já tem algo dentro de você que é o Espírito Santo e que você já faz parte de uma realidade que é superior a essa. É difícil viver com os olhos na eternidade, entendeu? Mas por quê? Porque existe uma tensão. Você fica vivendo as coisas desse mundo e você não consegue perceber que Cristo te chamou para uma outra realidade, para o reino de Deus. E que como que você vai tomando consciência dessa realidade do reino de Deus? Na meditação das palavras de Jesus, quando você vai meditando nas palavras de Jesus. Quando você vai percebendo que Ele está o quê? Colocando o seu coração, a sua mente, quem você é no reino. Onde a traça, onde a ferrugem não chega, onde o ladrão não consegue roubar. Tá vendo? É que o Evangelho de João, ele tem isso, né? Ele trabalha com figuras materiais para levar a nossa mente para o espiritual. Vocês lembram disso? Por exemplo, da mulher de Jesus conversando com a mulher de Samaria, lá no poço de Jacó. Jesus está falando de uma água natural para poder falar de uma água espiritual. Quando os discípulos saem dessa conversa e vão na cidade de Samaria para comprar comida, Jesus sai da comida natural, do pão, para falar que a vontade dele é fazer a vontade de Deus, é isso que alimenta ele. Então tá percebendo? Toda vez que nós olhamos para o Evangelho, nós precisamos entender que existe um alimento espiritual, o ensinamento, a doutrina de Cristo é esse alimento que nos enche, que nos completa, que dá sentido à nossa vida, que faz a gente viver diferente do que a gente era, porque a gente era esses judeus aqui, a gente era esse tipo de gente que não aguentava ouvir o Evangelho, eu não aguentava ouvir o Evangelho. A minha mãe falava do Evangelho para mim, eu odiava o Evangelho, falava assim, eu nunca vou fazer parte de uma igreja. Isso é você, se Deus não te salvar. Isso é você, se não houver uma intervenção. Se com a graça de Deus não vir e mudar essa natureza sua, você continua um pecador, um opositor à vontade de Deus. Mas olha só, se você está sentado aqui essa manhã, isso é um sinal de que realmente as barreiras aí já foram quebradas, as muralhas estão sendo destruídas e Deus está te atraindo para esse lugar onde você está aqui como essas pessoas, escutando Jesus. Escutando Jesus. Você tem uma chance de escutar as palavras de Jesus e ficar maravilhado. Não porque ele curou num sábado. Não porque, será que ele tem autoridade para curar? Não por causa disso. Mas fique maravilhado com essa coisa tão extraordinária que é Deus em carne, me ensinando algo dos céus, do reino. É por isso que nós cantamos, venha teu reino, porque a gente quer essa realidade de lá, né? Então o C.S. Lewis, ele diz que as pessoas que mais fazem diferença nesse mundo são as pessoas que têm a cabeça mais na eternidade, estão com o coração lá na eternidade. Gente que pensa demais nesse mundo aqui não faz nada de relevante, mas pessoas que estão
com a cabeça na eternidade, no reino de Deus, essas pessoas, elas transformam a realidade desse lugar, entendeu? Se eu não me engano é ele mesmo, o Chesterton também falava isso, né? Se nós queremos um mundo mais azul, é bom que nós comecemos a pintar cada coisa desse mundo de azul hoje. Com certeza, no final da sua vida, você não conseguiu pintar todo o mundo de azul, mas o mundo está mais azul na sua morte do que no começo da sua vida. Amém, gente?